Bom dia, terceiro ano. Bom dia, meninos. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de abril. Estamos aí com mais um dia iniciando. Hoje é uma aula muito especial que eu estou aqui gravando para vocês. É a minha última videoaula no terceiro ano, aqui nessa fase que nós passamos juntos, nessa etapa que nós estamos aí chegando ao fim. Essa é a minha última videoaula. Na sexta-feira nós teremos uma aulinha ao vivo para fechar então a minha participação no terceiro ano. E então é uma aula que eu estou gravando aqui com um sentimento aqui de dever cumprido e também com a saudade aqui no fundo aqui já dessa turminha que eu criei um carinho muito grande. Eu queria dizer então que foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Eu adoro esse momento que a gente tem aqui junto de videoaula, onde eu posso interagir, conversar um pouquinho com vocês. Então, assim, essa é a minha última videoaula. Espero que a gente possa em algum momento voltar a se encontrar, se falar. E caso vocês precisem também da minha ajuda em algum momento, me mandem mensagem, me procurem, que vai ser um prazer enorme para mim poder auxiliar vocês e poder conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos à nossa aulinha então de hoje, quinta-feira. Para a língua portuguesa, nós vamos retomar um conteúdo que nós já vimos nesses últimos dias de aula, mas nós vimos de uma forma bem superficial, que foi sobre pontuação. Vocês fizeram uma atividadezinha com um texto em que vocês fizeram ele sem pontuação e depois pontuaram para que a gente pudesse fazer esse contraste da importância que tem a pontuação dentro dos textos, certo? Mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais e vocês vão continuar isso também com a professora Irani e entender o significado de cada sinal, de uma vírgula, para que uso ela para que ela serve, aonde é o momento ideal de usar, o ponto final, a reticência, as aspas e todos os outros sinais que nós vamos estudar, que vocês vão estudar. Então, para a aula de hoje, para que a gente possa então começar esse aprofundamento sobre sinais de pontuação, eu quero que vocês façam então uma pesquisa e aí busquem a função e em qual momento eu utilizo alguns sinais de pontuação, pelo menos 5 exemplos. Pode ser vírgula, ponto e vírgula, travessão, 3 pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação. O que vocês encontrarem e tiver o significado, tragam aí na pesquisa para que a gente possa, então, na videoaula falar um pouquinho sobre isso e que vocês também continuem aí para aprender a usar melhor a pontuação dentro dos textos, certo? Essa semana também, como é a minha última semana, é a semana, então, que encerramos aí o primeiro bimestre. É uma semana de encerramento de conteúdos, de finalização, para que vocês, a partir de semana que vem, com a professora Irani, possam então prosseguir em novos conteúdos, em novos temas, em novas atividades, né? Então, a matemática, nós estamos falando aí ao longo dessa semana sobre probabilidade estatística. É um tema que pode gerar bastante dúvidas. Eu sei que é um pouco difícil imaginar essa temática no dia a dia de vocês. Eu trouxe o exemplo ali do dado, né? Também tem outros exemplos que a gente pode imaginar. A estatística e a probabilidade no nosso dia a dia, por exemplo, o baralho. E eu adoraria trazer um pouco mais dessa dinâmica para vocês, para a gente entender. Só que como a distância fica mais complicado, eu vou mandar mais um videozinho para auxiliar vocês a entenderem pelo menos uma introdução sobre probabilidade e estatística. Vocês viram um pouquinho dos gráficos, viram sobre essa questão de interpretação dos dados, e aí vocês viram também o significado da probabilidade estatística, viram um pouquinho sobre o que quer dizer espaço amostral, evento aleatório, foi a pesquisa que a professora pediu, né? Então, nós não vamos aprofundar muito nisso, porque... engasguei, desculpa. Nós não vamos aprofundar muito nisso, exatamente porque é um assunto mais complexo. E aí, nessa semana, nós vamos parar por aqui. Eu vou mandar o vídeo para auxiliar vocês a entender um pouco mais. E aí, a partir de semana que vem, vocês terão os conteúdos que a professora Irani direcionar, certo? E hoje, na quinta, nós também temos mais uma aulinha de ciências, fechando a nossa semana com ciências, né? E também esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui nesse bimestre sobre a luz. Eu mandei uma atividade impressa para fechar esse conteúdo de luz com as questões que eu vou trabalhar aqui com vocês agora.
Lá tem uma questão que vai consultar vocês em relação à luz. Na atividade da terça-feira, vocês fizeram e observaram lá que existem corpos luminosos e corpos iluminados. Em relação a esses corpos que recebem luz, eles também são classificados. E eles podem ser classificados em corpos opacos, corpos translúcidos e corpos transparentes, dependendo da forma em que eles recebem a luz. Os corpos transparentes são aqueles que recebem a luz e absorvem totalmente a luz. E aí, a partir disso, eu consigo, então, a luz, então, ela atravessa esse corpo. Então, eu consigo enxergar claramente, então, esse objeto e a luz passando sobre ele. Esse é o corpo transparente. Então, dependendo do tipo de absorção e de reflexão da luz. O corpo translúcido, ele vai ter essa absorção e essa passagem de luz mediana. Ela não ocorre de uma forma bem satisfatória, fica, digamos assim, é uma luz que passa, não passa bem, ela fica embaçada, podemos dizer assim, que o objeto vai ter uma recepção e vai ficar embaçada a luz. E o corpo translúcido é isso. Nós podemos pensar o exemplo de absorção de luz num corpo translúcido, por exemplo, a água. Quando ocorre, então, ali a emissão de luz na água, a gente consegue visualizar, mas não é uma imagem muito clara, né, na luz. Então, é um tipo de corpo translúcido, aqueles que a luz atravessa, mas não perfeitamente como nos corpos transparentes. E os corpos opacos, então, são aqueles que recebem luz e a luz ela não consegue passar, ela não consegue atravessar esses corpos, esses objetos. Então, são corpos que não têm a recepção de luz e a luz não atravessa esses objetos, e então não tem a visualização do que tem depois do objeto. E aí, nesses casos, em específico dos corpos opacos ou dos translúcidos também, quando há esse evento de não ter a passagem de luz, nós temos a formação daquela famosa sombra. Então, quando a luz ela incide ali num objeto, num corpo, e ela não é absorvida pelo corpo e ela não atravessa, ocorre o fenômeno chamado sombra. Pode ocorrer o fenômeno chamado sombra, que é quando a luz ali ela incide no objeto e ela não atravessa, e aí por esse objeto, esse obstáculo estar na frente, ao redor ali desse corpo, vai se formar então uma imagem. E nós chamamos então essa imagem de sombra, certo? E para fechar, eu quero falar um pouquinho, mas bem brevemente mesmo, para fechar esse tema de luz, é importante saber que nessa questão aí da emissão de luz, absorção de luz, temos também os espelhos. Quando você olha no espelho, a luz está auxiliando você a ter essa formação dessa imagem que você vê no espelho. E como é que isso ocorre, Fabiana? Como é que a minha imagem é formada? Assim, como é que eu olho no espelho e consigo ver a minha própria imagem? Nós chamamos o espelho, então, de superfície refletora. E essa superfície aí que reflete a imagem, ela recebe então a luz e reflete a luz, é por isso que é uma superfície refletora. E quando acontece essa reflexão da luz, ela recebe a luz e reflete de volta daquele ponto onde ela recebeu. E aí é onde ocorre a formação da imagem do espelho. Então, quando a luz bate no espelho e ele está refletindo, o espelho vai devolver esse raio de luz que é refletido nele, e aí vai ter a formação da sua imagem no espelho. Então, o olho, a partir da nossa visão aqui, da interpretação que é feita no cérebro, como nós já vimos, há essa formação da imagem no olho. Então, os raios que chegam até o espelho, nessa superfície refletora que nós chamamos de espelho, eles são refletidos de volta pro ponto onde ele estava, de onde veio essa luz. E aí, onde forma, então, a imagem no espelho. Nós vimos essas questões de luz aqui nesse final de uma forma bem superficial e mais introdutória, para a gente entender basicamente como acontece. Nós não vamos aprofundar nisso, não é necessário. É importante que vocês entendam no geral todas as características e as curiosidades sobre luz. Eu espero ter ajudado vocês para responder as atividades e qualquer dúvida, me procurem, certo?
Para finalizar a nossa quinta-feira, vamos falar então sobre a atividade impressa que eu passei de ensino religioso. Então, ensino religioso, nós estamos falando então esse mês sobre a paz. Nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, onde vocês estão tendo aí contato com diversos acontecimentos, falar de paz é muito importante e interessante. Dentro de ensino religioso, quando a gente fala de diferentes religiões que existem, diferentes crenças, nós falamos sobre empatia, falamos sobre respeito, e paz tem tudo a ver com essas questões que nós trabalhamos, porque há uma necessidade muito grande de paz. E paz tem tudo a ver com respeito, com uma boa convivência entre pessoas que acreditam em crenças diferentes, que têm pensamentos diferentes. Então, há uma necessidade de paz enorme no mundo. Então, discutir isso e falar sobre isso é muito importante, né, para que vocês entendam esse conceito de paz, o que é a importância dela na nossa vida, nas questões religiosas e no convívio com a nossa família e com as pessoas que estão à nossa volta. Eu passei uma atividade bem simplesinha para vocês fazerem a leitura de um textinho sobre paz, sobre o que é paz, e depois para que vocês coloquem lá as percepções de vocês sobre o que vocês imaginam sobre paz no mundo. E aí a gente vai continuar nas próximas aulas, vocês vão continuar com a professora Irani nas próximas aulas desse mês de ensino religioso, falando um pouco mais sobre a paz. Tá ok? E aí, nós finalizamos a nossa quinta-feira aqui. Eu espero ter ajudado vocês para auxiliar na resposta das atividades e também que vocês compreendam um pouco mais os nossos conteúdos. Nos vemos então amanhã na videoaula. Um grande beijo para vocês, um bom dia e bom trabalho nas respostas das atividades e tchau, tchau!